Fala, galera de Cristo, tudo bem? Olha só, vamos ler hoje alguns versículos de Lucas 17. A gente vai ler a partir do 11, que fala da cura os 10 leprosos são curados. Vamos lá? Diz assim, Lucas 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Eu li até o 14. Olha que tremendo essa parte. O que eu quero te dizer aqui? Os leprosos, nessa época, era uma doença, igual hoje, né, ela ainda existe, só que mudou de nome. Tipo a hanseníase hoje, hanseníase. E nessa época, eles como não tinha cura, eles eram obrigados a morar fora do acampamento, fora onde era a cidade, eles tinham que ficar morando afastados. Esses leprosos, eles ouviram falar sobre Jesus, que onde ele passava, ele curava. Então, eles foram. Jesus estava passando no caminho de Jerusalém, da divisa entre Samaria e Galileia. É só você ler. Quando eu falo para você ler, é que você vai prestar atenção nos detalhes, que às vezes eu falo algum ponto específico que eu quero focar, mas eu já te falei isso, o Espírito Santo vai falar com você de maneira íntima, com você. Então, os leprosos ouviram falar: cara, tem um cara aí, Jesus, ele está curando, vamos lá ver se a gente consegue. Ah, mas a gente não pode, imagina, eles discutindo: ah, mas a gente não pode nem chegar perto de ninguém. Não, mas a gente grita de longe por ele e ele vai nos abençoar. O ponto que eu quero te dizer aqui é isso: tem horas na nossa vida que a gente acha que Deus, que Jesus, o Espírito Santo, tem uma varinha de condão e que a gente pede alguma coisa para ele, que ele faz assim, tim, e tá resolvido. É assim que funciona? Quem dera. Só nos filmes que a gente vê isso. Aqui é claramente, quando eles gritam por Jesus e falam assim: tem misericórdia, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus deu uma ordem. Jesus podia falar assim: tá bom, vocês estão curados? Ou como ele fez em algumas passagens: o que vocês querem? O que você quer? Eu quero ser curado, lógico. Ele perguntou. Em outra passagem, ele diz que ele cuspiu no chão, pegou aquela laminha, o lodinho ali, e botou no olho do cego, ele ficou enxergando. Do jeito que o Senhor vai fazer, a gente não sabe. Por acaso você é Deus? Nem eu. O como ele vai fazer, o jeito que ele vai agir com cada um de nós, esse é que é o segredo. É pessoal, o Senhor é pessoal, é você e ele. E o que ele vai te pedir para você fazer, você vai fazer. Entendeu? Tem uma passagem também sobre Naamã. O cara, ele era comandante lá do exército da Síria, ele era poderoso, ele era influente, ele tinha um cargo top. E ele tinha uma certa lepra que ele escondia. E aí o que aconteceu? Tinha uma menina lá na casa deles, ou na casa dele, não sei, que era... ela era judia, e ela falou que tinha um profeta lá que podia curar ele. O profeta era Elias. Elias ou Eliseu, agora eu não me lembro. Mas eu posso procurar. Você também procurar para você saber. Eu sei que, resumo, a menina fala para ele assim: vai lá que esse profeta ele vai te liberar a cura. O profeta nem recebeu ele. O profeta nem lá na porta foi para atender. E o cara era o cara. Puxa, ele já falou: meu, o cara não veio nem me entender. Que descaso. O profeta mandou o moço dele, o servo, o discípulo dele, falar: vai lá e manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão, e ele vai ser curado. Ponto final. É uma ordem específica, é uma ordem dirigida.
Ele falou assim, eles nem me atendeu, vou embora. Quantas vezes você fica com esse dodóizinho? Eu fui lá na pastora, ela nem me atendeu. Eu queria tanto que a pastora viesse na minha casa orar, ela nem me atendeu. Quantas vezes você fica com esse dodóizinho? O Senhor tá falando com você hoje, hein? Aí um servo dele falou assim, cara, a gente já veio de tão longe, vamos lá dar um mergulho no rio? O que custa? Já estamos aqui. Aí ele, tá bom, vamos. Aí foi, chegou lá no rio, o rio era, vamos dizer assim, mais lamento, não sei, alguma coisa assim. Eu sei que ele falou assim, não tem rios muito melhores do que esse lá na Síria? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio sujo? Lameado. E aí o servo falou de novo, cara, se já estamos aqui, vai lá dar os mergulhos. Quantos mergulhos o profeta mandou ele dar? 7. Se ele tivesse dado um só, tinha resolvido? Se ele tivesse ido embora porque o profeta não quis atender ele, tinha recebido a cura? Você está entendendo? Se fosse o rio que fosse adiantar, ele tinha se banhado no rio lá da Síria. É a obediência, é o passo a passo, é o caminho. Aí o servo dele lá falou, vamos lá, dá os 7 mergulhos, cara, nós já estamos aqui. Ele falou, tá bom. 1, 2, 3, 4, 7, ele levantou já curado. Aqui eu vou ler para você de novo. Versículo 13. Gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Versículo 14. E ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Vão lá e apresente-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto eles iam, no caminho, na trajetória. Você está entendendo? É no caminhar, é no dia a dia, no passo a passo. Não é do jeito que a gente quer. Cada situação é do jeito que o Senhor quer. Ele é Senhor. E cada um de nós tem um jeito dele agir. Não é todo mundo igual. Enquanto eles iam, foram purificados. Enquanto estava indo lá o sacerdote, quer dizer, eles podiam ter falado assim, quer saber? Eu vou lá nada, se Jesus não vai me abençoar nada, eu vou pro outro lado. Larga pra lá, isso não vai dar certo. Quantas vezes você fez isso? Jesus mandou você fazer uma coisa e você fez outra. Quantas vezes? Você está entendendo? Então olha só. Vou ler a partir do 15. Um deles, quantos eram? 10. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Quantas vezes você vê também pessoas que são abençoadas pelo Senhor e que não voltam nem para agradecer? Eu conheço um monte de gente. Vai lá na igreja, pede oração, às vezes oração de cura, Deus cura de câncer que eu já vi, e não volta nem para agradecer. Entende? Não é voltar para a igreja, é voltar para agradecer ao Senhor. Ele vê o seu coração. Então, olha só, o ponto-chave que eu estou te dizendo hoje é o seguinte: Deus tem um plano para a sua vida. Ele muitas vezes ele te testa. A gente tem falado sobre isso essa semana no canal. E ele quer ver onde está seu coração. Se você está com medo, se você vai ser ousada, se você vai obedecer. E aí ele manda te fazer algumas coisas. Faz assim, vai por esse caminho aqui, só para ver se você vai ir. Aí é no caminho, enquanto eles iam, foram purificados. É no caminho que o Senhor te transforma. É no caminho que o Senhor te salva. É no caminho que o Senhor te liberta. Eu vi uma mensagem, uma frase essa semana que eu achei muito legal, que diz assim: o extraordinário pode acontecer a qualquer momento. Hoje pode acontecer o extraordinário. Às vezes a gente fala assim para a pessoa, lê a Bíblia, lê a palavra, ela edifica, ela cura. Eu vou ler de novo, eu li tantas vezes aquela palavra, eu não entendo nada, e preguiça de ler a palavra.
Às vezes numa leitura dessa, Deus fala com você, como Ele está falando agora. E aí você cai a ficha, caraca, é isso, vou na caminhada que Deus vai me abençoar. É sem medo, é com ousadia. Entende? São detalhes, são pequeninas coisas que o Senhor abençoa-nos todos os dias. Amém? Amém. Eu espero que essa palavra tenha ficado no seu coração de maneira forte. Leia essa parte do capítulo. Lê o Lucas 17. Leia a palavra. Se você tiver dúvida, bota aqui. O que eu souber eu vou te ajudar. O que eu não souber eu pergunto para minha pastora. Pergunto também ao Espírito Santo. Hoje mesmo eu estava perguntando para ele. Falei, Senhor, o Senhor fala do grão de mostarda. Se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer a essa montanha, sai daqui e atira isso no mar e ela vai. Meu Deus, como é isso, Senhor? Eu não sei também de todas as coisas, mas eu pergunto para ele me responde. Ele ainda não me respondeu isso, mas quando ele responder eu te falo. Entende? É nos detalhes que a gente conversa com o Senhor, como se conversasse com um amigo. A gente liga para um amigo, fica no zap, conversa um tantão, e com o Senhor você não conversa. Conversa com Ele quer te ouvir. E Ele quer falar com você. Você precisa estar com o ouvido, ó, atento para ouvir e obedecer. Vá lá e se apresente aos sacerdotes. Será que os outros 9 foram curados? Porque eles não voltaram para agradecer. E Jesus fala para esse aqui, então levante-se, a sua fé te salvou. Será que os 9 conseguiram? A Bíblia não fala. Será que a gente não tem conseguido alguma coisa na vida porque a gente não está obedecendo passo a passo? É só uma pergunta para mim e para você. Beleza? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. Quantas vezes a gente faz igual esses 9, Pai, que não obedecem ao Senhor, que não ouvem a sua direção. Quantas vezes nós somos rebeldes e submissos. Quantas vezes a gente deixa de ouvir ao Senhor para ouvir um amigo. Quantas vezes a gente deixa de obedecer ao Senhor para fazer aquilo que está no nosso coração. A sua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, papai. Que possamos estar na dispensação da sua graça, que possamos fazer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Papai, em nome de Jesus, que sejamos como esse único homem que foi, obedeceu e que reconheceu a soberania do Senhor e voltou e prostrou-se aos seus pés. Gera em nós, Senhor, esse coração propício a te obedecer, a te ouvir, a te obedecer e a honrar a tua vida, Senhor, a honrar a tua face, a honrar a tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa presença o Espírito Santo nessa palavra esteja nos nossos corações agora, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua casa, meu irmão e minha irmã, eu quero abençoar a sua família, seus filhos, seu casamento. Eu quero abençoar a sua sementeira, a obra das suas mãos, o seu ministério. Eu declaro a paz do Senhor Jesus sobre o seu lar nessa hora, em nome de Jesus. E eu declaro que você vai ser como esse homem, que ouviu a voz do Senhor, que obedeceu a direção dele e que depois se rendeu e prostrou-se aos pés do o único digno de ser adorado, que é Jesus. Em nome de Jesus que eu te peço, papai, vai lá com essa pessoa agora, toca nesse coração, doce Espírito, é só o Senhor que pode fazer a obra, só o Senhor que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça, em nome de Jesus. Amém? Beijo, fica com Deus e até amanhã.